Inferência estatística. Inferir significa deduzir uma coisa de outra. Na estatística inferencial, usamos os métodos estatísticos para fazer conclusões, estimações, predições e generalizações a respeito de uma população a partir de uma amostra. Ou seja, com base nas informações amostrais, deduzimos que uma determinada população apresenta determinada característica. Conceitos iniciais: parâmetros, estimadores e estimativas. Parâmetros são características numéricas da população. Mi, que representa a média aritmética da população, sigma, que representa o desvio padrão populacional, pi, que representa, o desvio padrão populacional. A proporção, aliás, Então, veja aqui, o Mi representa a média aritmética populacional, a média aritmética da população. Qual que é a diferença, Quando eu estou trabalhando com a amostra, a média aritmética da amostra é representada por x com tracinho. Quando eu estou calculando, a média aritmética da população, de todos os elementos, aí eu uso Mi. Quando eu estou calculando o desvio padrão amostral, eu uso S. Quando eu estou calculando o desvio padrão populacional, eu uso sigma ou delta, eu esqueci isso aqui. É sigma mesmo, Acho que é sigma. Depois eu olho lá. É o alfabeto grego, É só olhar lá o que significa essa letra aqui do alfabeto grego. Acho que é sigma mesmo. Desvio padrão populacional. Quando eu estou calculando a proporção amostral, eu uso FI ou P, com esse acento, que é a frequência relativa. Aliás, FI não, FR. Quando eu estou calculando a proporção da população, eu uso Pi. Estimadores. São chamadas também de valores pontuais, e são valores numéricos que representam característica da amostra. Então, os estimadores são medidas pontuais, ou seja, são valores calculados a partir da amostra, que são a média aritmética da amostra, desvio padrão da amostra e a proporção da amostra, que é o mesmo que frequência relativa. E estimativa. Estimativas são as características da população obtidas através dos estimadores, que são os valores pontuais da amostra. Ou seja, são as inferências da população obtidas a partir da amostra. Então, aqui, parâmetros são as características da população, estimadores são as características da amostra, e estimativa é uma inferência, são características obtidas da população a partir dos dados amostrais, ou seja, a partir da amostra. Estimativa intervalar. Faz-se uma estimação da população por meio de um intervalo de confiança, ou seja, incorpora a estimativa pontual uma margem de erro. Estimadores pontuais. Os estimadores pontuais, conforme nós já vimos em aulas anteriores, nós temos aqui a média aritmética, que é a somatória do FI vezes XI, dividido pelo somatório do FI. A frequência relativa, FR ou P, com acento, é o FI dividido por N. É a proporção. A variância é a somatória do FI vezes XI menos a média aritmética, elevado ao quadrado, dividido pelo somatório do FI menos 1. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E nós ainda vimos o CV, coeficiente de variação, que é o desvio padrão dividido pela média aritmética multiplicado por 100. Aqui, então, está uma associação, os parâmetros, que são as características da população, e estimadores, que são as características da amostra. Mi, média aritmética populacional, média aritmética amostral. Sigma ao quadrado, variância populacional,
S ao quadrado, variância amostral. Sigma, né? É o desvio padrão populacional, S, desvio padrão amostral. P, proporção, frequência relativa da população. P, né, com acento circunflexo, P minúsculo, é a frequência relativa, né, a proporção da amostra. N maiúsculo é o total da população, total de elementos da população, e N minúsculo é o tamanho da amostra. Estimação da média populacional, MI, né, por um intervalo de confiança, ou seja, eu vou estimar a média de uma população através da média amostral. Os estimadores vistos até o momento são pontuais, pois fornecem estimativa numérica para um parâmetro de interesse. O método que veremos agora, denominado de estimação intervalar ou estimação por intervalo de confiança, incorpora a estimativa pontual numa margem de erro. Estudaremos os seguintes casos de estimação intervalar. Nós temos alguns critérios, né, para usar a fórmula. Quando o tamanho da amostra é maior do que 30, quando o tamanho da amostra é menor do que 30, quando o desvio padrão dado for amostral ou quando o desvio padrão dado for populacional. Né? E aí, conforme essas diferenças, nós vamos usar uma fórmula específica. Intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância populacional é conhecida, ou seja, quando o desvio padrão, né, a variância ou o desvio padrão dado for da população e não da amostra. Intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância populacional é desconhecida, ou seja, eu só tenho o desvio padrão amostral, eu não tenho o da população. E ainda, né, com N maior ou igual a 30, o tamanho da amostra maior ou igual a 30. Outra característica é o intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância populacional é desconhecida e a amostra é pequena, ou seja, N menor do que 30, menos que 30 elementos. Então, são esses 4 tipos aqui de intervalo de confiança que iremos ver. Né? Na verdade, é a mesma coisa, intervalo de confiança. Nós vamos, né, a partir da amostra, fazer uma inferência, né, um intervalo de confiança para o todo, para a população. É uma parte importante da estatística, porque pouco adianta nós sabermos os estudos, os parâmetros de uma pequena, né, amostra, de uma amostra. O interessante é o todo, é a população. No entanto, para a gente chegar a essas características da população, do todo, nós usamos os dados amostrais, que são os valores pontuais, e fazemos essa inferência. Né? Nós fazemos, então, essa estimativa para a população a partir dos dados amostrais. Então, o primeiro caso é esse aqui, ó. Intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância populacional é conhecida. Então, o primeiro caso está aqui, ó. A variância populacional é conhecida. Quando a variância populacional é conhecida, ou desvio padrão, né, supondo que a amostra de tamanho N temos pelo teorema do limite central, que a média amostral tem distribuição normal, com a mesma média e a variância, e sendo o desvio, a variância dividido por N. Para um valor alfa fixado, esse alfa é a margem de erro. Tal que esse alfa varia entre 0 e 1. Ele é dado em porcentagem. Podemos obter na tabela de distribuição normal, a tabela Z, né, a tabela já padronizada, um valor de alfa sobre 2, tal que, né, esse valor de Z ele é maior ou igual a alfa, menos alfa sobre 2, e ele é maior do que menos Z alfa sobre 2, que é um valor tabelado, e menor do que Z alfa sobre 2, né, que também é um valor tabelado que é igual a alfa. Lembre-se que a distribuição normal é simétrica, né, portanto, a área alfa deve ser igualmente distribuída em torno da média zero. E 1 menos alfa por cento é o coeficiente de confiança. Né? Por exemplo, se o meu alfa é 3% de erro, o 1 menos alfa é a confiança, seria 97% de confiança. Se o meu alfa é 95% de erro, o meu 1 menos alfa seria 95% de confiança.
se o meu alfa é 1% de erro, o 1 menos alfa, que é a margem de confiança, seria 99%. E aqui está falando de distribuição normal, e eu acredito que vocês devem ter visto isso aí, né? Distribuição normal, aquela distribuição em que os dados encontram-se em torno da média, né? Aqui, ó, distribuição normal, a maioria dos termos, né, encontra-se em torno da média, e ela é distribuição simétrica, tem 50% dos dados maior ou igual à média e 50% menor ou igual à média. À medida que vai afastando aqui da média, né, os dados vão diminuindo, eles vão ficando menor, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso é uma distribuição normal. Os dados, a maioria dos dados, concentram-se em torno da média. E à medida que afasta da média, eles vão se diminuindo de forma simétrica, né, de forma que 50% dos dados são maiores ou iguais à média e os outros 50% são menores ou iguais à média. Então, né, assim temos o intervalo de confiança para a média com coeficiente de variação, com coeficiente de confiança, né, 1 menos alfa por cento é dado por intervalo de confiança para a média populacional com 1 menos alfa de confiança, né? Eu tiro o erro aqui, por exemplo, 95% de confiança é igual a média amostral, que é o valor pontual, menos Z alfa sobre 2, que é um valor tabelado lá da tabela normal, tabela Z, vezes o desvio padrão, dividido por raiz quadrada de N, tamanho da amostra, ponto e vírgula. E agora, a média aritmética amostral. Aqui eu retirei, eu fiz menos, e aqui agora eu vou acrescentar, eu vou somar. Né? E aí, né, vamos aí ver um exemplo como fazer esse exercício. Tá? Lembra que o coeficiente de confiança é interpretado do seguinte modo. Se obtivermos, o que é o coeficiente de confiança? É isso aqui, ó, 1 menos alfa. 1 menos alfa. Por exemplo, vou fazer uma pesquisa com 5% de erro. Então, o meu alfa é 5% de erro e a minha confiança é 1 menos alfa, né? Que é 1 menos 0,05, seria 0,95, ou seja, 95% de confiança. O que significa esse 95% de confiança? O coeficiente de confiança é interpretado do seguinte modo. Se obtivermos várias amostras de mesmo tamanho e para cada uma calcularmos o correspondente intervalo de confiança, com o coeficiente de confiança 1 menos alfa por cento, esperamos que a proporção de intervalos que contenham o valor da média populacional seja igual a 1 menos alfa por cento, ou seja, seja igual a essa confiança. No caso aqui, citei 95% de confiança. Dessa forma, se construirmos 100 intervalos para a média populacional com 90% de confiança, é de se esperar que 90% destes intervalos contenham a verdadeira média da população. É um conceito importante, né? É o conceito de erro de estimação. E o erro é calculado, né, da seguinte forma, fazendo Z alfa sobre 2 vezes desvio padrão dividido por raiz quadrada do tamanho da amostra. Né? Então, ao estimarmos a média populacional por intervalo de confiança, incorporamos a estimativa pontual um erro, e esse erro é dado pela seguinte expressão. Né? Esse aqui calcula o erro. A fórmula para calcular o erro revela que há efetivamente 3 fatores determinantes no tamanho ou quantidade do erro. E esses fatores são, né, a confiança desejada, representada por Z alfa sobre 2, né, que é o valor tabelado. A dispersão, ou seja, o desvio padrão da população, representada aqui por sigma. E o tamanho da amostra, né, que é o raiz quadrada do N. Ou seja, então tem 3 elementos que interferem, né, no erro. O tamanho da amostra, a dispersão, que é o desvio padrão, e, né, a confiança desejada. Observamos também que,
quanto maior o coeficiente de confiança, ou seja, a dispersão da população, maior é o erro. Né? Porque se aqui for maior, quanto maior dividido por alguma coisa aqui, vai dar um número maior, multiplicado por alguma coisa, vai continuar maior. Quanto maior o tamanho da amostra, menor é o erro, né? Porque se eu dividir esse número por uma coisa maior aqui, vai dar um número menor. Né? Se o denominador for maior do que o numerador, então quanto maior for esse denominador, menor vai ser esse quociente, multiplicar por z alfa sobre 2, vai ficar menor. Né? Então vamos agora para um exercício. Um consultor toma uma amostra aleatória de tamanho 16 de um conjunto de contas a pagar. Sabe-se que o desvio padrão das contas a pagar é de R$ 57,00. Esse desvio padrão, veja, é um desvio padrão populacional, ou seja, por estudos já inferidos anteriormente, sabe-se que o desvio padrão, né, dessas contas a pagar geralmente varia em torno de R$ 57,00 para mais ou para menos. Não é o desvio padrão dessas amostras de 16 contas que ele tomou, não. É um desvio padrão de contas desse tipo. Né? Geralmente elas têm um desvio padrão de mais ou menos R$ 57,00 de diferença, para mais ou para menos. A partir da amostra, observou-se que a média amostral é de R$ 250,00. Agora sim, esse R$ 250,00 é a média amostral desse conjunto de 16 contas a pagar. Então, de um total de contas a pagar lá, que não citou quantas, né, não sei quantas contas que tinha a pagar, extraiu-se uma amostra de 16 delas. Essas 16 teve uma média de R$ 250,00 cada uma. Construiu um intervalo de confiança com 95% para o valor médio dessas contas. Pois bem, então o N é igual a 16, o tamanho da amostra. O desvio padrão dessas contas é de R$ 57,00 e a média aritmética é de R$ 250,00. Vamos calcular o alfa, né? A margem de confiança. Bom, se eu quero 95% de confiança, então vou pegar alfa é igual a 100% menos 95%, igual a 5%. Transformando isso aqui no valor absoluto, 5% é 5 sobre 100, que é 0,05. E aí, esse erro, né, como é uma distribuição normal, ele é dividido nos dois lados da distribuição. Eu sei que a distribuição normal, isso aqui é igual a 1, ou seja, igual a 100%. Né? Essa distribuição aqui é igual a 1, é o todo, é 100%. E que ela é simétrica, a maioria dos termos concentra aqui em torno da média, e que a medida que vai dispersando, tanto para a direita quanto para a esquerda, ela vai diminuindo de forma simétrica. E né, que essa distribuição é de forma simétrica. E aqui, né, tá o meu intervalo de confiança, tá aqui dentro, daqui até aqui. E aqui vai ficar o erro. Se o erro é de 5%, e como é simétrica, então eu vou pegar 5%, que é 0,05, e dividir em duas partes. Então vai ficar 0,05 dividido por 2. Essa aqui tem uma área de 0,025, né? 0,025. Faltou o 2 aqui. 0,025. 0,025. A mesma coisa aqui, ó. Esse erro aqui, né? É 0,05 dividido por 2, que dá 0,025. Então, essa área é 0,025, essa área é 0,025, que é o erro. O erro está dividido de forma simétrica. Metade para a direita, metade para a esquerda. Isso, para que eu faço isso? Para me calcular o Z, né, que é um valor tabelado. Então, vou pegar Z alfa sobre 2 é igual a 0,5, que é, ó, aqui eu tenho 50% à direita ou 50% à esquerda. E 50% é 50 sobre 100, que é 0,5. Como eu disse, a área toda é 1. É 100%. Então, eu tenho 0,5 aqui, que é 50%, e 0,5 à esquerda, que é 50%.
Desses 50%, eu tenho 0,025, que é o erro. Então, meu Z, alfa sobre 2, é igual a 0,5, que é os 50%, é toda a área da direita ou toda a área da esquerda, menos 0,025, que é o erro, a margem de erro, 5%. Só que esse 5% foi dividido em duas partes, de forma simétrica, metade para a direita e metade da esquerda. Vou pegar 0,5 menos o 0,025, que é o erro aqui, dividido de forma simétrica, vai dar uma área de 0,475, que é a área de confiança aqui do intervalo. E aí, para mim olhar lá no o valor de Z tabelado, eu vou olhar, né, 0,475. Né? Eu vou olhar a interseção da linha com a coluna. Então, vou lá na tabela Z, tabela de distribuição normal, e vou procurar esse valor. Então, vamos lá na tabela Z, vamos descer. Né? Descendo lá na tabela Z, eu vou encontrar, né, a área de 0,75. A área de 0,75. Ó, tabela normal, tabela Z, né, eu vou procurar a área de 1,075. Né? Vamos ver aqui. Ó, a área lá, nós estamos lá. 0,475. Lá só tem 3 números após a vírgula. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tabela tem 6 números após a vírgula. Nós estamos trabalhando com 4. Então, 0,475, né? Está na linha 1,90, 1,90 e coluna 0,06. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,90 mais 0,06, que vai dar 1,96. Então, o valor de Z, né, é 1,96. Tá? É coluna 0,06 e linha 1,90. Né? Coluna 0,06, tá aqui, ó, 0,06. Então, tá lá, ó, linha 1,90 e coluna 0,06. Então, aqui está a área 0,475. Então, vou somar 1,90, 1,90 mais 0,06. Isso vai dar 1,96, é o valor de Z tabelado. Tá? Então, vou voltar lá. Vamos voltar lá e continuar com o nosso exercício. Continuando aqui com o nosso exercício, nós temos, né? Então, o valor de Z alfa sobre 2 é 0,5 menos 0,25, deu 0,475. Aí eu olhei essa área lá na tabela da distribuição normal, é 1,96. Bom, então agora eu vou escrever a fórmula, né? Intervalo de confiança para a média com 1 menos alfa, por cento de confiança, é igual à média amostral, menos o valor tabelado Z, que é 1,96, vezes o desvio padrão, sobre raiz quadrada de N, tamanho da amostra. E vou repetir, média aritmética, mais essa parte. Né? O que eu subtraio aqui, eu acrescento de cá. Tá? Veja que é a mesma expressão. A média aritmética menos isso, a média aritmética mais isso. E aí, substituindo. A média aritmética amostral foi de 250, né? As 16 contas do conjunto de contas a pagar teve média de R$250. O valor de Z alfa sobre 2, nós encontramos lá na tabela normal, na tabela Z, 1,96. O desvio padrão das contas a pagar, né, é de R$57, para mais ou para menos, sobre raiz quadrada de N. N é o tamanho da amostra. Pegamos 16 contas a pagar. Ponto e vírgula, e repetir a mesma coisa, só trocando o sinal de menos por mais. Vai fazendo aqui, né, 57 dividido por 16, a raiz quadrada de 16, é 57 dividido por 4. 57 dividido por 4, 57 dividido por 4, deu 14,25, vezes 1,96, vezes 1,96, dá 27,93. Então, isso daqui, ó, deu 27,93. Então, aqui, né, ele vai dar o mesmo resultado, 27,93. A diferença é que aqui está subtraindo,
E aqui está somando. Aí, 250 menos 27,93 dá 222,7 centavos. 250 mais 27,93 dá 277,93. Com isso, né, com 95% de confiança, o valor médio das contas a pagar situa-se em R$ 222,07 a R$ 277,93. Ou vejam, a partir de um dado pontual, né, a partir de um dado pontual obtido, né, de uma amostra com tamanho 16, encontramos uma média de R$ 250. Mas e se eu pegar qualquer contas desse conjunto, não necessariamente dessas 16, mas de todas as contas, com 95% de confiança, elas vão variar, né, no intervalo de R$ 222,07 a R$ 277,93. Logo, né, eu saí de um dado pontual para o todo, para a população. Essa é a importância da inferência estatística. Né? Eu vou trabalhar com dados do todo, e não de um valor pontual, né, de uma pequena parcela, de uma amostra. E aí a pergunta é, qual o erro da estimação contido em 1? Qual que é o erro aqui? O erro, conforme apresentado aqui, ó, na fórmula, cadê o erro? É o Z alfa sobre 2 vezes desvio padrão dividido por raiz quadrada de n. Então, ó, erro é Z alfa sobre 2 vezes desvio padrão sobre raiz quadrada de n. Z alfa sobre 2 foi 1,96. O desvio padrão é R$ 57, raiz quadrada de n, o n vale 16. Dividindo aqui e multiplicando, dá R$ 27,93 para mais ou para menos. Bom, então nós vimos o primeiro caso, né? O intervalo de confiança para a média, nesse primeiro caso aqui, ó. Quando o intervalo de confiança, quando, né, a variância populacional é conhecida. Então, se o intervalo, se a variância, né, ou o desvio padrão, porque se eu tenho a variância, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, né? A raiz quadrada da variância. No caso aqui, é a populacional, né? Só trocar o S pelo sigma. E agora, o segundo caso é intervalo de confiança para a média populacional, quando a variância populacional é desconhecida e a amostra continua. E agora a amostra tem uma observação maior ou igual a 30. Pois bem, pessoal, se o desvio padrão populacional for desconhecido, tem como eu encontrar o desvio padrão amostral, que é o S. No entanto, né, se o N for maior ou igual a 30 elementos, eu vou continuar o mesmo caso da número 1, eu vou continuar usando a mesma fórmula. Eu vou usar a tabela Z. Né? Então, nesse segundo caso, a fórmula não vai mudar. Né? Mesmo que o desvio padrão populacional não for dado, mas se o N for maior ou igual a 30 elementos, né, basta substituir isso aqui pelo S e continuar com a mesma fórmula. Então, vamos lá. Então, aqui, né? Caso 2, a variância populacional é desconhecida. Quando isso acontece, o estimador não viciado, S ao quadrado, pode ser usado para estimar o sigma ao quadrado. Ou seja, aí a variância da amostra pode substituir a variância da população. Nesses casos em que a amostra é grande, ou seja, maior ou igual a 30, o teorema central do limite fornece boa aproximação para a distribuição da média amostral. Então, o intervalo de confiança com 1 menos alfa por cento é expresso da seguinte forma. Né? Veja que é a mesma fórmula, só mudou aqui, ó, trocar o sigma pelo S. Mas continua com a tabela Z, ó, continua com a tabela Z. Tá? E aí, né, se foi dada a variância, eu calculo o desvio padrão, fazendo a raiz quadrada da variância, né? Para tanto, a construção do intervalo de confiança é semelhante ao que foi feito no primeiro caso. A única diferença é que no lugar do sigma eu vou usar o desvio padrão amostral S.
Vamos ver o exemplo. Como parte de uma revisão anual, como parte de uma revisão anual das apólices de seguro de vida, uma seguradora selecionou uma amostra aleatória simples de 36 proprietários de apólice de seguro de vida. Então, o tamanho da amostra aqui, ó, selecionou 36 proprietários, né, de seguro de vida. As correspondentes apólices de seguro de vida são revistas em termos de garantia de cobertura. Para o estudo, um gerente solicitou uma estimativa de intervalo de confiança com 90%, né, da idade média para a população dos proprietários da apólice do seguro de vida. A idade média da amostra é de 39,5 anos. E o desvio padrão da amostra é de 7,77 anos. Bom, pessoal, então, é uma seguradora, né, ela vende apólice de seguro de vida, né, e ela quer saber aí qual que é a idade média, né, dos seus clientes que fazem, né, a seguro de vida. Fez uma amostra, né, com 36 destes. Foi lá no sistema, né, da empresa, selecionou aleatoriamente 36 destes clientes e encontrou que a idade média desses 36 clientes é de 39,5 anos e que há um desvio padrão amostral de 7,77 anos para mais ou para menos. Esse desvio padrão aqui é um desvio padrão pontual, é desses 36 elementos aqui, né, da amostra, dos 36 proprietários de apólice de vida que foram selecionados para a amostra, para extrair os dados pontuais. Mas o gerente quer saber, né, de forma geral, qualquer cliente da empresa com 90% de confiança vai estar variando em qual idade, qual intervalo de idade. É o que iremos fazer. Então, N é 36, que é o tamanho da amostra. Alfa, né, é 100% menos 90%, que é a confiança, vai dar 10% de erro. Né? 10% é 10 sobre 100, que vai dar 0,1. A idade média, 39,5 anos. E o desvio padrão amostral, 7,77. Então, eu vou calcular o valor de Z alfa sobre 2. Como a distribuição é normal, toda a área aqui é 100%, vale 1. A distribuição é normal, então ela tem 50% à direita e 50% à esquerda. E aí, eu vou pegar esse erro, que é de 10%, como é uma distribuição normal, ela é distribuída igual, né, de forma simétrica. Metade para a direita e metade para a esquerda. Metade para a direita e metade para a esquerda. Então, eu vou pegar 0,1 dividido por 2 é 0,05. Então, o erro aqui, ó, 0,05 e 0,05. Aí, para mim calcular, olhar lá o valor de Z, eu vou fazer Z alfa sobre 2 é 0,5, que é toda a área da direita, ou toda a área da esquerda, menos 0,05, que é o erro. Né? Menos essa parte ou menos essa. É igual a 0,45. Aí eu vou olhar lá na tabela Z, essa área, 0,45. Aí eu vou olhar a linha que ele está e a coluna que ele pertence. E vou somar. Né? Eu vou somar o valor daqui dessa linha com o valor dessa coluna. Então vamos olhar lá na tabela. Né? Deixa eu ver se eu tenho uma tabela mais fácil aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, eu vou olhar lá 0,45, né? Deixa eu só confirmar aqui. Vamos olhar 0,45, essa área de 0,45. 0,45. 0,45, 0,45. 0,45 é 0,45. Tá aqui, ó. Bom, 0,45 e 0,494. Veja que todas aqui estão próximas de 0,45. Essa aqui passou um pouquinho, essa aqui faltou um pouquinho. Eu poderia trabalhar com as duas casas aqui, duas colunas. 1,6045. Né? Ou ver qual que está mais próximo de 0,45. Se é essa que passou
ou se é essa que faltou. Qual está mais próximo de 0,45? É só fazer 0,45 menos esse, ou esse aqui menos 0,45 e ver qual que tem menor diferença. A que tiver menor diferença é a que eu vou pegar. Ou então eu uso as duas aqui, vai ficar 1,60 e 4,5. 1,645, se eu usar as duas colunas. Então vamos olhar aqui, né? Eu peguei as duas, né? 1,645. Esse 1,60 está aqui, 1,60. Como aqui tinha duas casas próximo do 0,45, o 0,04 e o 0,05, juntei, né? 1,60 e 45. Então, o valor de Z, alfa sobre 2, aqui é o Z alfa sobre 2, já foi encontrado em 1,645. Agora eu vou escrever a fórmula. Intervalo de confiança para a média populacional com 1 menos alfa por cento de confiança é igual média aritmética amostral menos o valor do Z vezes o desvio padrão amostral sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. E vou repetir, né? Isso daqui que está subtraindo, eu vou repetir aqui somando. E substituindo. A média foi de 39,5 menos 1,645, que é o valor do Z alfa sobre 2, vezes o S é 7,77 sobre a raiz quadrada de N, que é 36, né? Ponto e vírgula, eu vou repetir a mesma coisa, né? Só que agora somando. Né? Somando. Z alfa sobre 2 continua, 1,645, o S 7,77 e o N 36. E aí, fazendo aqui, esse número dividido por esse, depois multiplica por 1,645, vai dar 2,13. Como aqui é o mesmo cálculo, essa divisão depois multiplica por esse, vai dar o mesmo valor. Eu vou pegar 39,5 menos 2,13, dá 37,37. 39,5 mais 2,13 dá 41,63. Ou seja, né, nessa estimativa, né, eu tinha um dado pontual, 36 clientes tinham uma idade média de 39,5 anos. Com 90% de confiança, né, se eu selecionar qualquer cliente com seguro de vida nessa empresa, a idade média deles de vida, né, vai ser de 37,37 anos a 41,63 anos. Independente de ser um daqueles independente de ser um daqueles de 36 que participaram da amostra. A margem de erro é de 2,13 e a estimativa da idade média da população dos proprietários de apólice de seguro de vida, com 90% de confiança, é de 37,37 a 41,63 anos. Agora vamos para o terceiro caso. São 4, né? Nós já vimos 2. Agora vamos ver o terceiro. O terceiro caso, quando a variância populacional é desconhecida e a amostra é pequena. Quando que uma amostra é considerada pequena? Quando é menor do que 30. Daí, né, se tivermos uma amostra pequena, com tamanho menor do que 30, e pretendermos construir um intervalo de confiança, mas não conhecermos o desvio padrão da população, e sim o amostral, podemos utilizar a distribuição T, distribuição de Student. Né? Eu acredito que vocês devem já conhecer essa distribuição também, né? Lá na distribuição de probabilidade, você deve ter estudado a distribuição normal, a distribuição de Python, distribuição binomial, distribuição de Student, né? Ou simplesmente distribuição T, para construir o intervalo de confiança. A distribuição T é utilizada na determinação de valores críticos denotados por T alfa sobre 2. Observe na tabela, na distribuição T, que nas linhas aparece o número de grau de liberdade, denotado por N-1. Os graus de liberdade, né, correspondem ao número de valores que podem variar após terem sido impostas certas restrições a todos os valores. A distribuição T-Student exibe algumas propriedades interessantes. É diferente conforme o tamanho da amostra, ou seja,
ela muda dependendo do grau de liberdade. Apresenta a mesma forma geral, simétrica, a forma de sino, né, que é a distribuição normal, mas com maior variabilidade, o que é esperado em amostras pequenas. O desvio padrão da distribuição T varia com o tamanho da amostra, mas é superior a 1. Na medida em que aumenta o tamanho N da amostra, a distribuição T se aproxima mais e mais da distribuição padronizada, a distribuição normal, a distribuição Z. Podemos agora, então, determinar os valores para a margem de erro para construir um intervalo de confiança. O erro, agora, diferente do erro lá na distribuição normal, que é Z alfa sobre 2, vezes o desvio padrão sobre raiz quadrada de N, agora ele vai assumir essa característica. O erro é o valor tabelado da tabela de Student, com N menos 1 grau de liberdade, vezes S, desvio padrão amostral, sobre raiz quadrada de N, que é o tamanho da amostra. Tal que T alfa sobre 2, N menos 1, é o valor de T, lá na tabela de Student, que fornece uma área de alfa sobre 2 na extremidade superior da distribuição T, com N menos 1 grau de liberdade. O intervalo de confiança para a média populacional, com coeficiente de confiança 1 menos alfa por cento, também pode ser expresso pela seguinte forma. Intervalo de confiança para a média populacional, com 1 menos alfa por cento de confiança, é igual a média aritmética pontual, menos T alfa sobre 2 com N menos 1 grau de liberdade, vezes S sobre a raiz quadrada de N. E agora, vou repetir a mesma coisa, né? O que eu subtraí aqui com a média pontual, eu vou adicionar do outro lado do intervalo com a média pontual. Um exemplo. O número de faltas por ano de funcionários de determinada empresa foi anotado a partir de uma amostra de 25 funcionários escolhidos ao acaso. Então, imagine aí uma empresa, né, com 1.000 funcionários, ou 800 funcionários, 1.200 funcionários. Né? Extraiu 25%, uma amostra de 25%, escolhidos ao acaso, para medir, né, a quantidade de faltas média por ano desses funcionários. Deseja-se saber qual é o número médio de faltas por funcionários em um ano. Os dados obtidos são: um funcionário tinha 2 faltas no ano, o outro 2, o outro 3, o outro 1, o outro 4, o outro 5, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Né? Determine o intervalo de confiança com 95% para o número médio de faltas por funcionários desta empresa. Como não foi dado média aritmética, nem desvio padrão, nem variância, nós devemos calcular. Né? Por quê? Na verdade, para a gente fazer uma estimativa para os elementos da população, a gente tem que ter os dados pontuais. Né? Daí a importância da estatística descritiva, que a gente aprende a trabalhar com os dados pontuais, que são os dados amostrais. No entanto, esses dados amostrais para nós é de pouco interesse, uma vez que é apenas daquele grupo que participou da amostra. O importante é fazer essa inferência para o todo, né, para os demais elementos da população, os quais participaram ou não da amostra. É o que iremos fazer. Né? Então, a partir de 25 funcionários, né, eu tenho a quantidade de faltas cometidas por esse grupo de 25 funcionários. No entanto, não foi dado nem a média, nem a variância, nem o desvio padrão. Mas nós já aprendemos isso lá na estatística descritiva. Né? Para calcular a média de falta, eu vou pegar a falta do primeiro, mais do segundo, mais do terceiro, até o 25º dividido por 25. São, né, o total de N termos que eu estou somando. Então, vai ficar 2, mais 2, mais 3, mais 1, mais 4, mais 5, mais 3, até o mais 4, dividido por 25. Né? Eu supri esses dados aqui, mas vocês podem conferir na calculadora de vocês. Né? Somando tudo e dividindo, vai dar 3,44 faltas médias por funcionário ao longo do ano. Onde teve funcionários que teve uma única falta e outros tiveram 6 faltas. Então, a média de faltas por funcionário destes 25 é de 3,44. Eu preciso, né, lá na forma, eu preciso do quê?
do desvio padrão. E não foi dado o desvio padrão. Não deu a média, eu já calculei. Não deu o desvio padrão, então vou calcular. O que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. E o que é a variância? É x1 menos a média ao quadrado, mais x2 menos a média ao quadrado, até o xn menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Então vai ficar 2 menos 3,44 ao quadrado, mais 2 menos a média, 3,44 ao quadrado, mais 3 menos a média, 3,44 ao quadrado, mais 1 menos a média, 3,44 ao quadrado, até o último termo aqui, né? 4 menos 3,44 ao quadrado, dividido por n menos 1, 25 menos 1. Então, a variância será, né, resolvendo essa subtração, depois eleva ao quadrado, soma tudo, dividido por 24, vai dar 2,006. Logo, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, o desvio padrão de 2,06 é 1,4146. Bom, então, veja, eu já encontrei da fórmula que vamos utilizar, eu já encontrei a média, que não tinha, mas eu calculei, o desvio padrão amostral, que não tinha, já tem, o N eu já tenho, que são 25 funcionários, agora eu vou calcular o T, né, o valor de T alfa sobre 2 com N menos 1 grau de liberdade. É o que iremos fazer, então. Né? Para isso, né, como a população é menor do que 30 e o desvio padrão é amostral, então vamos usar a tabela T, tabela de Stuart. Né? O N foi dado, 25. A média aritmética não foi dado, mas calculamos, 3,44. O desvio padrão não foi dado, nem o amostral e nem o populacional, então calculamos o desvio padrão amostral, isso é possível, uma vez que foi dado, né, os termos. E o alfa, como é 95% de confiança, ó, que é um 95% de confiança, então o alfa é 100% menos 95% de confiança, vai dar 5% de erro. Eu vou pegar esse 5%, transformar em um número decimal, que é 5 dividido por 100, vai dar 0,05. Como ela também é uma distribuição normal, né, eu tenho 0,50 à direita e 50% à esquerda. Eu vou pegar esse 5% e dividir de forma igual para o lado direito e para o lado esquerdo. Então, 0,05 dividido por 2 vai dar 0,025. É esse erro aqui. 0,05, né? Dividido por 2, 0,025, que é esse erro aqui. Então, agora, né? Eu vou fazer aqui, ó. T alfa sobre 2, que é 0,05 dividido por 2, com N menos 1 grau de liberdade. O N é 25. Né? Então, 25 menos 1, 24. Então, eu vou olhar lá, ó. É 0,025 e linha 24. Coluna 0,025 e linha 24 para mim descobrir o valor de T. Então, vamos lá na tabela T, tabela de Student. Ó, tabela T, tabela de Student. Eu vou olhar nessa coluna 0,025 e linha 24, que é o N menos 1 grau de liberdade. 24 com essa coluna. Essa coluna aqui, ó, 2,0639. Eu peguei a interseção da coluna 0,025 com a linha 24. Deu 2,0639. 2,0639. Então, o valor de Z, a de T, né, 2,064. Eu tinha encontrado o quê? eu arredondei, né? 2,0639. Eu coloquei 2,064. Eu arredondei aqui, ó. Eu arredondei. Mas eu poderia usar o 2,0639, né? Quanto mais elementos usar, mais dígitos usar, mais precisa vai ficar o resultado. Né? Eu coloquei o 3,9, eu coloquei o 4. Né? Bom, então agora que eu já tenho todos os dados da fórmula, eu vou substituir. Intervalo de confiança para a média populacional com 1 menos alfa por cento de confiança igual a média aritmética. Nós calculamos 3,44. T alfa sobre 2 com N menos 1 grau de liberdade, 2,064.
vezes o desvio padrão amostral, não tinha, nós calculamos, foi 1,4163. Sobre raiz quadrada de n, que é o tamanho da amostra, 25 funcionários. E agora, do outro lado, a mesma coisa, né? Eu vou colocar a média e acrescentar, né? O 2,064 vezes 1,4163 dividido por raiz quadrada de 25. Fazendo aqui, esse número dividido por 5, né? Que raiz quadrada de 25 é 5. O resultado multiplicando por 2,064 vai dar 0,5846. E aqui também vai dar a mesma coisa, porque é a mesma expressão, né? É o mesmo disso aqui. Então, eu vou pegar 3,44 menos isso, vai dar 2,86. 3,44 mais isso daqui, né, que vai dar 4,02. Ou seja, com 95% de confiança, eu vou encontrar que o número médio de falta por funcionários dessa empresa, independente de ser um dos 25 que participaram da amostra ou outros quaisquer, vão variar de 2,86 faltas a 4,02 faltas por ano. E qual é a margem de erro? O erro, né, agora é calculado por essa regra. T alfa sobre 2 com n menos 1 grau de liberdade vezes desvio padrão da amostra sobre a raiz quadrada de n. T alfa sobre 2 com n menos 1 grau de liberdade, nós vimos lá que é 2,064. Vezes o S não tinha, nós calculamos, 1,4163. O N, tamanho da amostra, 25 funcionários. Fazendo a divisão, depois multiplicando, 0,58. Esse é o erro. Resumo. A estimação da média populacional MI por um intervalo de confiança é calculado por: se o N for maior do que 30, ou seja, se o tamanho da amostra for um número maior que 30 elementos, eu vou usar a tabela Z, independente se o desvio padrão dado for populacional ou se o desvio padrão dado for amostral. Agora, se o tamanho da amostra for pequeno, ou seja, menor do que 30, aí eu vou olhar. O desvio padrão dado é populacional, então eu continuo utilizando a tabela Z, a tabela normal. No entanto, se o desvio padrão dado foi o desvio padrão amostral, aí eu tenho que usar a tabela T, né? Eu tenho que usar a tabela T, alfa sobre 2, com menos 1 grau de liberdade. Ou seja, para não ficar memorizando tantas fórmulas, você vai usar a única condição que usa a tabela T, a tabela de Student. Qual é o único caso que eu vou usar a tabela T? Nesse caso aqui, ó. E qual que é esse caso? Quando o tamanho da amostra for menor do que 30 e o desvio padrão dado for amostral. Se não der nenhum desvio padrão, conforme foi o exercício que nós fizemos, é possível a gente calculá-lo. Então, tirando esse caso aqui, os demais você vai usar a tabela Z.